Olá, nós estávamos falando sobre uma estrutura de não se espiritualizar o natural e não naturalizar o espiritual. Existem estruturas, todavia, que têm pontos de contato. E a realidade é que nós devemos entender que situações que envolvem, por exemplo, objetos contaminados por consagração a demônio, nessa situação nós devemos ter a direção do Espírito Santo para destruir ou até mesmo queimar. Então Deuteronômio 7,5 diz, porém assim lhes fareis, derrubareis os altares, quebrareis as suas estátuas e cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. A realidade é que nós temos vindo observando nesse tempo a questão relativa à bênção e à maldição. São princípios ativos que, por intermédio de forças espirituais, divinas ou diabólicas, edificam ou arruinam as diversas áreas da vida humana. Enquanto a obediência aos princípios divinos atrai a bênção, a desobediência pode ser fatal, subjugando a pessoa a uma maldição que poderá neutralizar os seus potenciais. Então, o princípio da obediência atrai a bênção e a quebra da aliança, a desobediência, atrai a maldição. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, é bastante clássico esse ensinamento. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A obediência ao Senhor e aos princípios da sua palavra é a chave para que as bênçãos de Deus nos alcancem e nos libere para prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. De acordo com esse texto, Deuteronômio 28, nós seremos abençoados em tudo que diz respeito a nós e a nossa descendência, porque a obediência e a fidelidade para com a aliança feita com o Senhor atraem a bênção para 1000 gerações da nossa posteridade. Deuteronômio 7,9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Fidelidade de Deus para com Davi fez com que o reino não fosse tirado de Salomão. No entanto, a infidelidade de Salomão para com Deus atraiu uma consequência para os seus filhos. Então, da mesma forma que a obediência é a chave para atrair a bênção de Deus para a nossa vida e para a nossa descendência, a quebra da aliança com Deus é a porta de entrada para maldições que atingem até terceira e quarta gerações. 1 Reis 11 e 12 diz assim: assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Então, o maior problema não são os demônios e o diabo, e sim o próprio ser humano que insiste em viver em rebelião contra as leis de Deus, desconsiderando as consequências das suas escolhas. Deuteronômio 30, 19 está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19, classicamente estabelece uma estrutura
de que o problema maior quando nós tratamos de cura e libertação não são expulsão de demônios, desalojamento de espíritos malignos, mas a conduta humana baseada na concupiscência da carne que imputa ao ser humano e impõe uma estrutura de desobediência que vai fazer com que ele colha maldições e penalidades pesadas para si e para sua descendência. Nós vemos falar muito de lei e graça. Muitos desprezam o processo de aconselhamento em busca de libertação por acreditarem que a graça faz tudo de maneira mágica, tirando a responsabilidade do ser humano. Agora nós não vivemos mais a lei, agora vivemos o período da graça. Não. Mateus 5, 17 e 18 diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. E 19 e 20, no mesmo Mateus 5, diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele nos tira do jugo da lei, mas nos leva de volta aos princípios. Nós precisamos entender a responsabilidade da graça. A graça é um favor imerecido, incondicional e gratuito de Deus a favor da humanidade, mas ela não foi de graça para Jesus. Jesus devolveu os princípios e Jesus elevou os conceitos ao nível de intenção do coração do homem. Agora o pecado já não é só a transgressão da lei, mas o pecado agora no período da graça, ele é uma estrutura que até no pensamento ele consiste em pecado. Então não precisa do fato, não precisa do ato, basta o pensamento. Mateus 5, 21 e 22, ouviste que foi dito dos antigos, e aqui Jesus está falando da lei, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, eu porém vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, com base na lei, nós compreendemos que será julgado culpado de um homicídio alguém que matava naquela época uma pessoa. Então, o homicida era aquele que praticava o ato do homicídio. Mas a graça, nesse agora período da graça, a cólera e o ódio contra alguém já é condenado por Jesus. Jesus nos tira debaixo da lei e nos leva ao princípio. E o princípio é amar o próximo. Então, a partir do momento que você deixa de amar o próximo, se encoleriza, se enraivece ou contra ele manifesta qualquer atitude de ódio ou sentimento de ódio, esse será o não amor ao próximo. Então, será uma quebra da lei, não da lei em si, mas de um princípio por ela estabelecido. Então, quem ama o próximo não se encoleriza sem motivo e por isso não precisa da lei, porque vive debaixo de um princípio. Entenda que o princípio ele é muito mais nivelado por alto do que a lei. O nível dele é muito mais alto. Nós precisamos entender que é tão forte que Jesus diz em Mateus 5, 23, 26, se trouxeres, portanto, a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Na graça, o que importa não é a aparência farisaica, não é a máscara.
mas é o princípio estabelecido por Deus. Aqui nesse caso a oferta pode ser algo religioso, de aparência externa, porque ela é, mas o Senhor nos mostra o princípio da reconciliação, estabelecendo que ele vem antes da oferta. Como eu sempre digo e reitero, em Gênesis capítulo 4 ali, quando a oferta de Abel foi recebida por Deus, antes de receber a oferta, Deus recebe Abel. E antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeita ao próprio Caim. Então, entendamos que nesse caso o princípio estabelecido pela lei tem um nível mais alto do que a própria lei em si, por isso que agora nós saímos da lei, porque Jesus não veio abrogá-la, mas ele cumpriu, mas estamos debaixo do princípio. Amanhã continuaremos, se Deus quiser, que Deus nos abençoe e nós declaramos, como todos os dias, a paz dentro dos muros de Jerusalém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Em nome de Jesus, que haja paz na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Que a nossa cidade seja uma cidade cheia de paz. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Abençoa o nosso dia de hoje. Derrama sobre nós o teu poder. E abençoa nossos filhos. Eles são herança do Senhor e, portanto, te pedimos em nome de Jesus. Senhor, que os nossos filhos continuem tendo temor de Deus e servindo a Jesus Cristo. Que eles não se dobrem a outros deuses. Que eles sirvam a Jesus. Que eles tenham amor a Jesus. Eu declaro essa palavra e chamo a existência e te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.